Olá amigos, companheiros, companheiras, vamos mais uma vez levar para todas as pessoas que estão em casa o programa Elucidações Espíritas, que entrevista dirigentes de casas espíritas, escritores e expositores. Primeiramente, vamos agradecer a Deus e Jesus, os benfeitores espirituais, para estar ao nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo e nos encorajando. Que você também, em seu lar, possa receber todas as bênçãos espirituais. Nosso entrevistado de hoje é Antônio de Oliveira. Antônio de Oliveira é vice-presidente do Centro Espírita Fé e Amor, situado na rua Melo Viana 876, no bairro Martins. O tema de hoje é terapia do perdão. Vamos aprender nesse dia de hoje como perdoar, como fazer exercício do perdão. Antônio, seja bem-vindo. Obrigado, Maurinho. Eu que agradeço a oportunidade de servir a Jesus, né, em primeiro lugar. Antônio, terapia do perdão. Então vamos lá. O que é o perdão? O perdão, Maurinho, na concepção espírita e no meu entendimento, é a chave da porta da regeneração para o ser humano. É a chave da porta da regeneração. Essa conduta nos facilita a entender os mecanismos das leis de Deus e a forma como nós devemos nos comportar perante as leis divinas. É um dos mecanismos. Quer dizer, esse perdoar é para o progresso espiritual de cada pessoa. Exatamente. Sem o perdão não há progresso. O que é? Não, o progresso, ele continua independente da pessoa perdoar ou não. Você está entendendo? O progresso, o perdão, ele simplesmente é uma forma, um mecanismo que Deus nos colocou nas suas leis divinas para nos redirecionar o nosso comportamento infeliz em relação ao nosso semelhante e recompor a nossa capacidade de fraternidade e solidariedade humana. Porque você tem que entender dentro do perdão, da necessidade do perdão, porque nós fomos criados simples e ignorantes. E Deus nos facultou os dois atributos mais importantes para o nosso desenvolvimento do nosso progresso moral, que é o livre-arbítrio e a inteligência. São dois pontos de partida que existem para o ser humano caminhar dentro disso aí. E quando há distorções de comportamento, né, em função da nossa inferioridade moral, que nós ainda estamos num mundo de prova e expiação, existe um ferramental divino chamado dor. E a dor nos encaminha para a necessidade do perdão. Por isso que existe o perdão. Mas qual a vantagem que tem o indivíduo perdoar, o que perdoa e o que não perdoa? Quem que leva mais vantagem? Porque perdoar é uma coisa difícil. Qual a vantagem que leve a nível espiritual ou aqui mesmo reencarnado de perdoar as ofensas? Maurinho, nós todos somos criados para o progresso moral. Tá? Sem o perdão, nós não vamos atingir a evolução moral. Então, o perdão é uma ferramenta para uma ferramenta para você atingir, é uma ferramenta para corrigir distorções morais do ser humano, para ele voltar dentro da seara divina, que é as suas leis. Você tem que estar vinculado no comportamento das leis divinas. Agora, nossas imperfeições morais é que nos
faz tropeçar de vez em quando nas leis divinas, porque nós colocamos à frente os nossos desejos, muitas das vezes, de naturezas inferiores. Manifestamos o nosso orgulho, a nossa vaidade e provavelmente isso vai nos dificultar na nossa caminhada. E o que nós precisamos ter? O entendimento do Evangelho, a humildade de servir a Deus Jesus. Nós não viemos aqui, como disse Jesus também, eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir. E nós também viemos para servir. E quando você serve, você tem capacidade de crescer para Jesus. Toda religião aprende a perdoar, é pregado para eles perdoarem. É inerente a todas as religiões, Maurício. O perdão é inerente a todas as religiões. Cada um tem algumas formas de compreender o perdão. E nós avançamos um pouquinho mais dentro do Evangelho, mostrando as etapas do perdão, tá? Para que a gente saia daquele peso de consciência. Porque quando você comete um deslize, um equívoco, a sua consciência pesa. Não, mas alguns fazem o mal e continuam dormindo, continuam vivendo uma vida normal, não sei. Paulinho, nós fomos criados simples e ignorantes. Tá? Nós vamos ter que caminhar para o desenvolvimento. A manifestação no ser humano, de acordo com a manifestação de desenvolvimento, é de acordo com as suas ações. Ele fica vinculado à lei de causa e efeito. Esse comportamento nosso, ele vai se manifestar a necessidade do perdão quando a gente começar a ser mais espiritualizado. Que na maioria das vezes nós estamos vivendo no mundo de hoje, que nós estamos muito mais preocupados com as realizações materiais do que propriamente com as realizações espirituais. E o Evangelho nos diz bem claro, preocupais com as realizações espirituais, que é o seu desenvolvimento moral, que os bens materiais virão por acréscimo da bondade divina. Então a gente está norteando o nosso comportamento de forma errada. O que é isso? É você querer ter direitos e benefícios sem ter constituído crédito moral. Quando assim são coisas pequenas, briga de trânsito, ou briga de vizinho, é mais fácil estar perdoando. Mas quando uma pessoa lesa o seu semelhante, tira a vida de um parente seu, né? A coisa, perdoar é uma coisa bastante difícil. Esse indivíduo que não perdoa, a entrada deles no plano espiritual vai ser ruim, vai ser difícil para eles. O que é? Eles vão ter uma porta fechada para eles chegarem no plano espiritual? Não existe porta fechada para nenhum ser humano. Todos são filhos de Deus. Certo. Cada um será encaminhado para o mundo de acordo com o seu estado evolutivo. Nenhum está condenado por Deus. E essa é a grande diferença, porque muitas filosofias condenam a pessoa ao inferno. O inferno não existe, o inferno é um estado de espírito. Mas só para entender, a reencarnação já é um perdão divino. É a oportunidade que a gente vem aqui, com a bênção do esquecimento, e a possibilidade de ter um lar digno, muitas vezes não tem, porque ele não reúne méritos para isso na reencarnação, né? Mas ele tem a possibilidade. Hoje os meios de comunicação, Maurinho, no meu entendimento, ele é muito farto de informação para a pessoa ter um direcionamento correto na vida. Então nós não podemos alegar isso. A possibilidade de você caminhar na direção do amor de Jesus é muito grande. Só depende de duas coisas: boa vontade e lembrar da maior lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer que a necessidade de perdoar, quais são as necessidades de perdoar? A necessidade de perdoar, Maurinho, é para você, nós vamos
chegar ao mundo maior, na nossa evolução moral, sem mácula. Nós não podemos ter mácula. Se você estudar o Evangelho lá no capítulo 17 do Segundo Espiritismo, está lá, a cada um segundo suas obras. E também outros livros, a Bíblia, os 66 livros que eu compõe, mostra bem claro lá, ninguém irá ao Pai enquanto não pagares o último centavo. Qual que é a consequência? Então, essas são as consequências do indivíduo não perdoar. Exatamente, então essas são as consequências. Então chega para o espiritual, ó, você não está numa boa. Ele tem que buscar o entendimento das leis de Deus, porque o que vai acontecer na necessidade da terapia do perdão? Que ele vai ter que entender a misericórdia divina. Então ele chega lá e vai ficar em situação difícil. Ele vai ficar em situação difícil porque a consciência dele está sempre o acusando que ele lesou alguém, que ele prejudicou. Que ele prejudicou. Então, você estudando o Evangelho lá no capítulo do perdão, Jesus fala bem claro. Eu dei prejuízo para aquele indivíduo, eu tirei a vida daquele. Ninguém você deve promover nenhum prejuízo de ordem moral ou material. Aquilo vai ficando na sua consciência. Vai ficando na consciência e aquilo vai pesando. E a pessoa não tem paz de espírito. Fica numa angústia. Fica na angústia. Aí vem o quê? Para ele, o remorso. E o remorso, o que é? Nada mais é que o primeiro passo do arrependimento. Porque a gente entende que, devido ao orgulho de todos nós, então a gente não quer perdoar ninguém. Ainda mais chegar na pessoa e falar, você me perdoa, né? Exato. Mas é melhor fazer agora, né? Melhor é enquanto parece ter uma mensagem o Cristo nos recomenda enquanto estiveres a caminho. A caminho. Tá? É melhor fazer agora. Ele falou, não vem aqui fazer uma referência de uma prece, uma devoção a mim, enquanto você está em litígio com o seu semelhante. Vai lá. Reconcilia com o seu adversário. Reconcilia com o seu adversário, se possível, repara o teu erro. Antônio, baseado você está falando, então, muitas das vezes a gente está rezando aí sem nenhuma lógica, sem um resultado, porque nós não conseguimos reconciliar com o adversário. A própria prece dominical do Cristo, que é o Pai Nosso, ele fala, Pai, perdoai as nossas dívidas. Quando ele fala, assim como eu perdoo meus semelhantes. Então quem não está perdoando... Ele está vinculado. Ele está falando em vão. Ele está vinculado e ele está falando em vão. Porque a prece do Pai Nosso, ela encerra toda a responsabilidade das leis. A prece não está saindo do telhado. Não passa do telhado. Porque é uma prece feita de boca para fora, sem conteúdo. Não sai do coração. O fundamento é o coração, é o sentimento. Você conhece o espírita pela melhora de sentimento. Pela vontade tem de dominar suas más engrenações. Ele tem a obrigação dele é de substituir os defeitos, as morais dele pelas virtudes. Né? Esse é o trabalho nosso durante a nossa encarnação. Onde há ódio, você semear o amor, né? Onde houver a discórdia, você levar o entendimento. Tá, Antônio, mas chegando no plano espiritual, o indivíduo que não perdoou, não perdoa, ele é fácil de reconhecer lá no plano espiritual, que ele tem semblante diferente, o que ele tem? Ele fica isolado, o que é? Maurinho, cada um é locado de acordo com os estágios evolutivos dele. Ele não cresce, ele fica estacionado. Ele fica estacionado. Mas Deus, em sua infinita bondade, permite sempre novas reencarnações. Agora, na fase de transição que nós estamos passando, foi permitido a todos os espíritos em cálculo. Que tem um conceito que fala... passado para ter nova oportunidade, porque agora nós vamos mudar a separação do joio e do trigo. Então, todos eles tiveram a oportunidade de reencarnar novamente e a oportunidade de reconstruir o seu íntimo moral.
Então tem algumas religiões que falam que o indivíduo errou, mas na véspera dele morrer, ele arrepende e está tudo resolvido. Não, isso não é. Não existe? Não existe isso aí não. O arrependimento, Maurinho, o arrependimento é a primeira etapa para você começar a reparar os seus equívocos. Primeiro passo. É o primeiro passo. Depois vem a indulgência. A indulgência é mais ou menos como você recebeu o indulto. Mas para você receber o indulto de uma pena na sociedade material, você tem que fazer o quê? A outra etapa, a expiação do seu erro. Tem que receber aquilo que fez, ou não? Nem sempre é o que fez, ele vai passar por dores semelhantes. Dores, sofrimento. Sofrimento semelhante aqui na própria reencarnação dele, que ele vai sentir na pele o que é Então, criar essa dificuldade no seu semelhante. Então por isso tem muita gente sofrendo. É evidente que tem muita gente sofrendo. Que não soube perdoar em outra vida. Esse é o grande problema, ele não soube perdoar. Ele tem que primeiro desenvolver o sentimento de misericórdia para ele entender a necessidade de dor. Quando vem a misericórdia, vem o remorso. Do remorso vem o arrependimento. Quer dizer que a gente vai na igreja, reza, mas não está perdoando, não está resolvendo. Tá ficando do mesmo tamanho. Não está tendo evolução. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, eu vou lá há 30 anos e não passei daquilo, não melhorei. Não conseguiu perdoar. Ele não conseguiu perdoar. Perdoar é difícil, né? Porque o camarada lesa o outro, prejudica, e pesa no calor. E as leis de Deus é perfeita, Paulo. Como é que você quer chegar numa evolução maior se você ainda traz o seu perispírito, você traz o seu coração com mágoa? Então o perdão é para os espíritos elevados, ou não? Não. Não? Não. O perdão é para todos. Mas prova pra gente que quando a gente não perdoa, que a gente não tá bem espiritualmente. Também. Não, mas isso aí é... Não? Eu não tô conseguindo perdoar, eu não tô bem espiritualmente. Isso aí tem um mecanismo muito fácil. Se não vieres pelo amor, virás pela dor. A dor é um instrumento de reconduzir o espírito no caminho. Tá, mas numa reflexão, Antônio, olhando pro espelho assim, olhando assim, pô, eu não tô perdoando, eu não tô bem, não posso estar bem também, né? Assim. Não, nunca vai estar bem, né, Maurinho? Nunca vai então estar bem. A gente sabe medir você percebe, como é que é a nossa evolução. Você percebe, porque o que acontece? Uma pessoa que vive com o amor de Jesus, ele vive leve com os passos, ele é uma pessoa alegre, ele é uma pessoa de bom relacionamento, de boas orientações, porque ele está deixando o relacionamento do mundo material interferir na sua evolução moral. Essa é a grande bênção que Deus nos faculta. E quando a gente foge dessas premissas, nós vamos para a dor. Agora, o que acontece? Para você receber indulgência, você tem que primeiro passar pela expiação. Tá, Antônio, é o próximo assunto nosso. É. Vamos agora convidar as pessoas que estão em casa. Você que nos acompanha nesse momento, nós queremos te convidar a ser um voluntário da Clínica Jesus de Nazaré. A Clínica Jesus de Nazaré é uma entidade que cuida de pessoas portadoras de transtornos mentais e também pessoas da terceira idade. E ela precisa de ajuda da sociedade. Você pode ser parceira ou parceiro da clínica, fazendo uma visita, levando suas doações e ajudando aquelas pessoas que estão ali. Você pode marcar uma visita pelos telefones 3234-8712, 3235-3129 ou via e-mail letracjn.mg@terra.com.br. Lembre-se, ajudar a pessoa da terceira idade e as pessoas com transtornos mentais não é loucura. Colabore. Nós estamos aguardando você. Meu nome é Valério, eu sou presidente da Casa Espírita Jardim da Prece. Todo segundo domingo do mês nós somos voluntários aqui na Clínica Jesus de Nazaré.
desenvolvemos várias atividades. A gente auxilia na questão do corte de cabelo, fazer barba, no café da manhã, no almoço e ainda conversando com os vovozinhos, tentando fazer uma manhã diferente. A nossa casa fica na rua Albertino Rodrigues, 193. Você também está convidado para ser voluntário, para auxiliar nessa questão. Venha nos auxiliar. Então vamos lá. Retornando então com o nosso vice-presidente do Fé e Amor. Quantos anos o Fé e Amor tem, Antônio? Fé e Amor, 58 anos. Tá certo. Não nem era nascido. Nasci não. Muito bem. Então, eu faço parte do Fé e Amor desde 1979. Quando eu nasci. Então é o seguinte, Antônio, voltando aqui, o perdão. Jesus fala, não perdoeis apenas 7 vezes. Mas 70 vezes 7 vezes é muito perdão, é o quê? Seria o esquecimento? O perdão, quando Jesus faz essa afirmação, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, que daria 490 vezes. Dá vez demais, né? Você multiplicou e deu quanto? 490. 490 vezes. Tá? O que acontece? Você, quando eu ia para a aula de matemática lá no curso de pós-graduação, eu fazia exercício infinitas vezes. Até aquilo ficar gravado no consciente. O perdão é a mesma coisa, Maurício. É um exercício contínuo, tá? Que você não pode esquecer nunca. E não se sentir ofendido. Porque toda vez que uma pessoa te agride, ele é um infeliz, ele já se encontra agredindo no ímã de si mesmo, ele é um doente. E nós que conhecemos o Evangelho, não devemos devolver, né, a ação no mesmo nível. Nós devemos orar para ele. Às vezes, no momento da agressão, não existe nem possibilidade de diálogo. Você tem que entrar em prece. É isso que o Evangelho nos ensina. É isso que Jesus espera do nosso perdoar não só 7 vezes. Mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 vezes. Tá? A cada ofensa. Cada ofensa. É um número, não é bastante considerável. Toda vez que você faz muito exercício naquela direção, aquilo dali fica consolidado no seu hábito, não fica? Então, perdão também é uma proposta de você consolidar esse hábito de não se sentir ofendido por Antônio, ninguém. pode ter alguém nos acompanhando que alguém tirou a vida do seu filho, ou do seu esposo, num assalto, numa coisa aí. Como é que eles tirar essa coisa do coração, esse rancor? Porque a gente vê na televisão, eles querem, eu quero justiça. E sempre a justiça que estão querendo é uma vingança, né? Como é que faz para esquecer? Porque é bravo, né? Bom, Deus facultou a justiça dos homens, tá? Mas a justiça dos homens não chega Qual perto. Qual conselho se dá para essas pessoas agora? Ele está orando por esses agressores? Constantemente orando em função desses agressores. A hora que vê o pensamento ruim. Se nós tivéssemos uma preocupação, Maurinho, nós oramos muito pouco. Eu trabalho dentro do centro, às vezes na sexta-feira, 1 hora. Nessa 1 hora a gente tem muita dificuldade da concentração total. O seu pensamento sempre divaga nas coisas materiais, tá? Mas se nós orarmos 1 hora em favor das pessoas que ainda não encontraram o caminho com Jesus, diminuiria muito as intenções de machucar o outro semelhante. Que nós mudaria a face da terra, a impregnação do amor. Porque a gente é muito nervoso, né? Só o pessoal lá, fulano falou de você, a gente já fica vermelhinho, coradinho, já fica você agitado. Já fica pensando, peraí, quem ele pensa que eu sou? Já quer bater de frente. Isso aí já demonstra que a gente também está quase se nivelando com ele, é fraco. Fraqueza, né? Fraqueza moral. Tá? Então nós temos nesse momento, peraí. Moral ou espiritual? Espiritual, não. Não. Normalmente é moral. É moral. É moral porque a moral
ela envolve o lado espiritual. A moral do ser humano, ela está vinculada ao seu desenvolvimento espiritual na forma do progresso até você chegar à perfeição. Essa é a grande luta que nós temos que ter. Né? E existe um plano mais elevado, e um planeta mais elevado, que as pessoas passam metade do dia orando, agradecendo a Deus por tudo que ele tem, por tudo que ele recebe, e orando em favor dos mundos inferiores. Antônio, quem não está conseguindo perdoar, ir na casa espírita, tomar um passe, tomar uma água frutificada, ele começa a sensibilizar e melhorar esse estágio que ele se encontra de não perdoar. Sempre é possível você sensibilizar a pessoa, porque lá ele recebe uma carga de energia positiva que permite ele mudar o foco da atenção dele e o direcionamento da vida que ele dá. E nós vamos aproveitar e pedir às pessoas para adquirir o livro dos Espíritos, com 1019 perguntas, né, que o Allan Kardec fez em 1857, e os benfeitores responderam 1019 vezes. Vale a pena você ter na sua casa, um livro muito barato, parece que é R$5. E também o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é a Bíblia, a Bíblia do Espírita. É a Bíblia do Kardec Espírito. pegou as partes Exato. importantes da Bíblia e colocou no Evangelho com palavras simples de ser entendida e compreendida. Você precisa também comprar esse Evangelho, porque você vai tirar o espírito da letra, a letra que mata e o espírito vivifica, não é isso? Muito importante, né, Antônio? Muito importante. Não tem mensagem bonita sobre o perdão do Evangelho Espiritismo? Nossa Senhora, o capítulo 10 é todinho. Orientação dos benfeitores? Todinho de orientação. A Joana de Anjos também publicou o último livro dela lá de enriquecimento espiritual, sobre a terapia do perdão, que é extraordinário o compêndio. Tá? E nos leva à etapa da reparação. Essa é a mais difícil, Maurício. Reparar é a reencarnação? Não. Não, a reparação é você devolver aquilo que você subtraiu do seu semelhante. Mas em outra vida. Em outras vidas. Ou nessa? Através da reencarnação, possivelmente você vai ser situado no mesmo grupo de devedores. Vai encontrar aquele que você prejudicou. Ali, com a bênção do esquecimento e com muito amor, vai encontrar. Você vai trabalhar para o seu crescimento e o crescimento daquele espírito que você lesou. Muito bem. Antônio, que dia que é o dia de reuniões públicas, pessoas ir lá no Fé e Amor, tomar um passo, ouvir as palestras? O Fé e Amor tem reunião segunda e quarta para reunião pública, com passo, com palestras e passos no final. Às terça-feiras tem o horário, segunda e terça? Às 8 horas da noite. Essa é terça-feira? A segunda e quarta às 8. 8 horas da noite. Às terça-feiras também às 8 horas da noite, mas são os trabalhos de que tem a equipe médica espiritual que consulta, dá consulta às pessoas e traça um programa de tratamento. Que as pessoas devem levar também a sério, porque se ele vai no médico e paga uma consulta, ele também tem que ter a mesma responsabilidade quando recebe a consulta espiritual. Né? Porque ali no medicamento dele é manipulado no plano espiritual e colocado na água fluida. Tá certo. O único custo ali é o amor. Antônio, nós agradecemos a sua presença. Você leva um abraço para os dirigentes do Espírito Fé e Amor, do presidente seu Eurípides de Almeida, né? Um abração. Eu mando um abraço para você, Eurípides, toda a equipe. Vamos aguardar a vinda dele aqui também no programa Elucidações. Eu assisti o programa seu com o Laerte e com o Rubinho. Né? Tá certo. Em outro momento você retorna então, tá bom? Se for possível, tiver então tá bom. A oportunidade está disponível. Muito bem. Agradecemos você que nos acompanhou até agora. Lembrando que no próximo domingo teremos outra entrevista com outro dirigente de Casa Espírita, ou escritor ou expositor. Fique com Deus. Até domingo. Um forte abraço.